História bíblica. Cavaleiros do Apocalipse. Cavaleiro Amarelo Morte. Capítulo 1. O selo rompido e a sombra pálida. No princípio, havia o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que antecede o fim. Quando o Cordeiro quebra o selo sagrado, o céu não se escurece com nuvens de chuva. Ele se escurece com o peso do destino. Ouve agora a voz de trovão de um dos 4 seres viventes dizendo: Bem, Eube. E então ele surge não com a glória de uma coroa de ouro, como o primeiro cavaleiro, nem com a fúria da espada sangrenta do segundo, nem mesmo com a balança fria e calculadora do terceiro. Este que se aproxima não carrega ferramentas de guerra ou de comércio. Ele é a própria consequência final. Olhem para o horizonte. Eis um cavalo amarelo, uma cor doentia, a cor da clorofila quando apodrece, a cor da pele quando o sangue cessa de correr. O nome do cavaleiro que o monta é Morte, e o inferno o segue de perto. Diferente de seus irmãos que trazem o caos através da conquista, da guerra ou da escassez, este cavaleiro não precisa de pretextos. Ele é a certeza absoluta. Ele é o ponto final na história de impérios e de mendigos. A narrativa antiga conta que lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela mortandade e pelas feras da terra. Ele não é um guerreiro que busca a honra. Ele é o ceifeiro que busca o que lhe pertence. Muitos tentaram imaginar sua face. Esqueletos encapuzados, anjos caídos, sombras sem forma. Mas a verdade é mais aterrorizante. Ele é o espelho onde a humanidade vê sua própria fragilidade. Quando ele cavalga, o som dos cascos não ecoa como trovão. Ele ecoa como as batidas finais de um coração cansado. Tum, 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 tum. E então, o silêncio. Sua armadura não brilha sob o sol. Ela absorve a luz. Uma carapaça feita do esquecimento das eras. Em sua mão, não há escudo. Apenas a certeza do fim. Preparem seus espíritos, pois o cavalo amarelo já partiu. E ele não para. Ele não descansa. E ele não conhece a misericórdia. Capítulo 2. O combate no Vale dos Reis. Contam as lendas apócrifas que houve um tempo em que os homens tentaram desafiar o inevitável. Imaginem agora um vasto campo de batalha, o Vale dos Reis, onde o imperador tolo reuniu o maior exército que o mundo já viu. Milhares de soldados blindados em aço e arrogância. Eles acreditavam que poderiam erguer muralhas tão altas que nem o cavaleiro pálido poderia transpor. O sol estava pino quando a figura solitária apareceu na colina. O cavalo amarelo parecia flutuar sobre a grama seca. O cavaleiro não gritou, não fez discurso, apenas desceu a colina em um trote lento. O imperador ordenou o ataque. Flechas choveram como uma tempestade negra, mas as flechas atravessavam o corpo do cavaleiro como se ele fosse feito de neblina e pesadelos. Elas caíam no chão, sem ferir, sem parar sua marcha. A vanguarda de elite avançou. Lanceiros com escudos de bronze, homens que jamais conheceram a derrota. Eles chocaram suas armas contra a figura. Foi então que a morte sacou sua arma. Não era uma espada. Era uma presença. Com um simples movimento de sua mão, o ar se tornou gelado. Os cavalos dos soldados empacaram. Seus olhos reviraram de pavor. O primeiro golpe não foi físico. Foi espiritual. O cavaleiro pálido passou entre as fileiras. E a cada passo de sua montaria 10 homens caíam, sem cortes, sem sangue, apenas a vida sendo arrancada de seus corpos, como uma vela que se apaga ao vento. O general mais bravo, um gigante entre os homens, tentou golpear o cavaleiro pelas costas. Sua espada atravessou o manto sombrio. O cavaleiro parou. Virou seu rosto. Um vazio infinito onde deveriam estar os olhos. O general gritou. Não de dor, mas de compreensão. Ele viu o vazio. Ele viu que toda sua força era nada diante da eternidade. O corpo do general secou em instantes. Sua armadura caiu vazia no chão. Não houve batalha naquele dia.
houve colheita. O exército que desafiaria os céus se tornou um campo de estátuas caídas. O Cavaleiro da Morte não suou, o secanço. Ele apenas continuou seu caminho, passando por cima das coroas e das bandeiras pisoteadas. A lição ficou gravada no solo estéril daquele vale. Não se luta contra a noite que chega, apenas se espera por ela. Capítulo 3. O legado do quarto selo. O que resta depois da passagem do Cavalo Amarelo. Dizem que o Raid, a morada dos mortos, caminha logo atrás dele, como um servo fiel, recolhendo os espólios deixados pelo mestre. Onde a morte derruba, o Raid engole. É fascinante pensar que a figura da morte é a única que recebe uma personificação direta no texto sagrado, enquanto a guerra e a fome são eventos. A morte é uma entidade. Curiosamente, nas antigas traduções, a cor do cavalo é descrita como chloros, a mesma raiz grega para cloro ou clorofila, um verde pálido. A cor da doença, isso nos lembra que a morte no Apocalipse não é apenas o fim da vida, é a corrupção da própria natureza. Mas existe uma ironia suprema na existência deste cavaleiro. Embora ele seja o terror das nações, ele também é o grande nivelador. Diante dele o ouro não tem valor, a beleza não tem poder, e a força é inútil. Ele trata o rei e o escravo com a mesma indiferença absoluta. Em um mundo obcecado pela eternidade e pela juventude, o Cavaleiro Pálido é o lembrete necessário de que somos passageiros. Sua missão não é cruel, é necessária. Sem o fim, não haveria o novo começo. Sem a decomposição, não haveria o renascimento da Terra. O vídeo termina aqui, mas a cavalgada continua. Agora eu pergunto a você que ouve esta narração: quando o som dos cascos ecoar na sua porta, como você receberá o visitante? Com o medo de quem perde tudo, ou com a serenidade de quem completou sua jornada? O selo foi aberto, o cavalo corre, e o tempo. O nosso tempo está contando. Inscreva-se no Omnius Domas e prepare-se para o que está por vir.